Saudações em Cristo a todos que acompanham conosco diariamente os estudos da Bíblia. Estamos iniciando uma nova semana de estudo e queremos aqui agradecer a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também mais um início de semana para juntos nós estarmos buscando a Sua presença em nossa vida cada dia. Estamos no mês de dezembro e é um mês de festas, é um mês de comemoração, é um mês em que nós nos confraternizamos e o ano está acabando. Mas louvado seja Deus porque nós continuamos aqui e estamos aguardando a volta de Jesus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Hoje, dia 3 de dezembro, é um dia muito especial, aniversário da minha esposa Kênia. E nós estamos felizes, a família, parabenizando a minha esposa, desejando a ela muitas felicidades, muitos anos de vida. Também a minha sogra Estela Castro, parabenizando a filha Kênia e o filho Kennedy. Está também aniversariando hoje, só que nasceram em anos diferentes. O Kennedy é o primogênito e depois a Kênia. Que Deus abençoe você também, Kennedy, e a minha sogra Estela Castro. Um alô especial para Marilena Cunha de Almeida, que lá de Peruíbe, em São Paulo, está aqui parabenizando o Rodrigo, completando mais um ano de vida. Também Marta Batista Taulo, de Itariri, São Paulo, parabenizando o filho Tiago, que está aniversariando hoje. Maria da Glória, lá de Catu, na Bahia, parabenizando Gleise, completando mais um ano de vida. E ainda Creuza e Evilásio, lá de Vilhena, em Rondônia, mandando um abraço especial para Delvina e Ari, também Neuza e o filho Jaber e todos os demais que eles compartilham os estudos diariamente. São mais de 400 pessoas, que Deus abençoe esse trabalho. E um alô também especial para Terezinha Brandão de Maués, em Amazonas, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por mais um dia que nos concedes, mais um início de semana, que possamos estar cada dia juntos, estudando a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os aniversariantes de hoje, a minha esposa Kênia, meu cunhado Kennedy, e também para o Rodrigo, para o Tiago e também para a Gleise e todos os demais que nos acompanham, que estão aniversariando. Que Deus abençoe. E pedimos que fortaleças a fé de cada um daqueles que estão passando por momentos difíceis, que Tu dês confiança em Ti e a certeza de que serão também vitoriosos. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a nossa série falando sobre missão de Deus, minha missão. E essa semana nós teremos aqui um assunto bastante interessante para nós conhecermos e também aprendermos na Bíblia Sagrada. Fala a respeito da missão que nós deveremos fazer com os não alcançados. Os não alcançados são aqueles que ainda não conhecem a Deus como nós conhecemos, que ainda não aceitaram a Jesus, que não têm a mesma crença que nós, essa crença judaico-cristã. E judaico porque Deus escolheu a nação judaica, o povo de Israel, para ser portador da mensagem de salvação, e através deles nós temos a Bíblia Sagrada. E a nossa fé cristã vem do judaísmo. Todos os cristãos, todos aqueles que creem em Deus e aceitam a Jesus, a fé vem do judaísmo, porque é de lá que Deus escolheu a nação e de lá que Jesus nasceu, da tribo de Judá, para poder dar a salvação a todos aqueles que crerem. E então, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele estava sempre pregando para os judeus, porque Paulo também era judeu, e ele ia às sinagogas e ali, quando as pessoas sabiam que Paulo estava ali, davam a palavra para ele, e ele então falava da fé deles, dos judeus em Deus, mas ele também aproveitava para apresentar a Jesus, o Messias. E às vezes Paulo era até expulso das sinagogas por estar ali pregando que Jesus era o Messias. E então Paulo ia para outros lugares para pregar. E assim Paulo começou o seu ministério. Ele pregava entre os gentios, aqueles que eram piedosos, porque
Eles não eram cristãos, mas eles acompanhavam a fé judaica, eles participavam das cerimônias e eles eram então considerados os gentios piedosos. E então Paulo, depois que ele estava já pregando para os judeus e para os gentios piedosos, Paulo, a missão dele era pregar para os não alcançados, para aqueles que não tinham a mesma fé que o apóstolo Paulo e que os judeus, a fé em Deus. Às vezes, irmãos, nós ficamos abismados, com certas coisas que nós ouvimos de pessoas famosas, de pessoas influentes, de poderosos, de políticos, e ficamos pensando, mas como uma pessoa diz uma coisa dessa, sendo que há um Deus? É porque, irmãos, eles não têm a mesma fé que nós. Nós temos que entender isso. A nossa fé, ela é centralizada na Bíblia Sagrada, em Jesus. Já a maioria das pessoas não tem essa fé, não creem no Deus, não creem na Bíblia, e então essas pessoas precisam ser alcançadas. Em Atos capítulo 17, no verso 24, Lucas escreveu: "O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas." Vejam, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus habita na mente e no coração das pessoas. Vocês se lembram quando a mulher samaritana, ela se encontrou com Jesus lá no poço de Jacó? E então Jesus estava ali assentado, os discípulos foram até a aldeia para comprar alguma coisa para eles comerem, e chegou a mulher samaritana. E Jesus começou ali a conversar com ela, e ela ficou assim meio assustada, porque um judeu conversando com um samaritano, ainda mais sendo mulher, e então Jesus pediu água, e ela simplesmente disse que ele não tinha como tirar a água. Como é que ele poderia dar água para ela? Porque ele disse: "Se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede." Então começaram ali a ter uma conversa, e depois essa mulher então questionou Jesus. Ela falou assim: "Olha, vocês dizem", que é os judeus, Jesus era judeu, "vocês dizem que Deus deve ser adorado lá em Jerusalém, no Monte Sião. Nós acreditamos que ele deve ser adorado lá no Monte Gerizim, que ficava ali na região de Samaria. E onde é que nós deveremos adorar a Deus?" E Jesus disse: "Importa que o adoremos em espírito e em verdade, não importa o local." Então Lucas vem dizendo aqui, no capítulo 17, que Deus ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus ele habita na mente e no coração. No capítulo 17 de Atos, melhor dizendo, que foi Lucas quem escreveu, aqui a partir do verso 1, nós encontramos um relato de Paulo e Silas. Eles estavam passando pela cidade de Anfípolis e também Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. E como era seu costume, Paulo foi à sinagoga, como eu disse agora há pouco para vocês, e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. "Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo", disse ele. Alguns dos judeus que o ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Alguns judeus ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: "Aqueles que têm causado transtorno no mundo todo agora estão aqui, perturbando nossa cidade, e Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus." Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então, os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. E vocês podem continuar lendo aqui o capítulo 17, e vocês irão ver o que foi que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo chegou até Atenas, e lá em Atenas era uma cidade pagã, idólatra, havia deuses de todos os tipos. Como hoje existe santos para tudo quanto é pessoa que quiser um santo, tem um santo diferente. E naquela ocasião era os ídolos, os deuses pagãos. E Paulo então, ali na praça onde os filósofos se reuniam e falavam as suas filosofias, Paulo ali então ele começou
Ao observar aqueles altares que estavam ali, ele viu um altar ao Deus desconhecido. E então Paulo, usado por Deus inteligentemente, ele falou para aquelas pessoas: olha, este altar aqui é para o Deus que eu sirvo, é o Deus desconhecido, e é esse Deus que vocês precisam conhecer. Vejam, Paulo, ele era uma pessoa muito culta, ele era um erudito, e ele sabia como se colocar em qualquer ocasião e situação e usar aquelas oportunidades para falar de Deus. E então aqui em Atenas, Paulo, ele fala exatamente desse Deus desconhecido, ao qual eles haviam erigido um altar para um Deus que eles nem sabiam quem era. E então Paulo aproveitou e disse: olha, é esse Deus que eu estou pregando para vocês. Então, irmãos, nós precisamos saber que a maioria das pessoas, elas não são alcançadas pelo Evangelho. Elas vivem a vida delas, da maneira delas, e acham que estão corretas. Agora, nós que conhecemos a palavra de Deus, a verdade, e sabemos que o único caminho para a pessoa ter salvação e vida eterna é através de Jesus. E então nós temos que pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente, que nos mostre como é que nós vamos usar os meios que nós temos para alcançar essas pessoas que ainda não conhecem e não ouviram falar de Jesus. Então Paulo aqui, ele dá um exemplo, através deste altar ao Deus desconhecido que ali estava, e ele usa esse altar para falar do Deus verdadeiro, Deus Criador. Ele diz que é por meio dele que nós nos movemos e existimos. Vejam, como Paulo, ele foi inspirado por Deus, além do conhecimento, claro, que ele tinha, e então Paulo disse: ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo, esse Deus, dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Está aqui tudo isso que eu estou lendo no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Lembrando que este livro, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas, que era médico, e ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, nós encontramos aqui uma maneira que a Bíblia nos apresenta para como é que nós vamos aproveitar as oportunidades para falar deste Deus que muitas pessoas não conhecem e que possam conhecê-lo através de algumas coisas que eles praticam e que a mente ainda não foi aberta para ouvir a respeito da salvação em Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, para continuar o estudo desta semana. Mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Que Deus nos abençoe.